Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Acontece no Rio de Janeiro entre 13 e 22 de junho. São exatamente 20 anos após a Eco 92, evento que promoveu a cooperação de países e segmentos sociais com foco na sustentabilidade. A Rio+20 reforça a interação de 3 pilares: social, econômico e ambiental. As necessidades das atuais gerações não devem comprometer o futuro da humanidade. Diretrizes para os próximos 20 anos, reflexão, uma ponte para o futuro. Esses são os objetivos da Rio+20. Líderes mundiais, governos, setor privado, ONGs e outros setores da sociedade discutem 7 áreas prioritárias: trabalho decente, emprego e responsabilidade social das empresas, economia verde, cidades sustentáveis, erradicação da pobreza extrema, energia limpa, clima, segurança alimentar e nutricional, água, oceano e prontidão de desastres. Haverá também eventos paralelos, exposições e apresentações. Um dos destaques é a montagem da Carioca 2, organizada pelo Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena. Povos indígenas nacionais e internacionais também discutem os temas do evento. Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. A finalidade deste é justamente contar um pouco o que a Universidade de Campinas, a Unicamp, está trazendo de contribuição para a Rio+20. É um vídeo que vai tratar das pesquisas, as investigações e seus pesquisadores, seus doutores de vários institutos com vários temas estarão aqui para trazer a sua contribuição e a discussão sobre os temas que vão estar na Rio+20. Eu tenho trabalhado aqui na Unicamp nos últimos anos, basicamente a partir de 2003, com o lançamento do programa Fome Zero do governo federal, eu tenho trabalhado com a questão da segurança alimentar, né? Pensando nas questões das políticas de segurança alimentar, nós temos uma definição que é usual no Brasil e no mundo inteiro, que a segurança alimentar ela se compõe do direito das pessoas, de cada pessoa desse país, de acesso aos alimentos em termos de quantidade, de qualidade adequada, obedecendo às preferências culturais das populações, né? Sem que o acesso aos alimentos possa comprometer as condições ambientais, né? Possa comprometer o ambiente ou possa ainda ser adquirido ou ser conseguida de forma não sustentável. Então, a segurança alimentar, como é pensada no Brasil, como uma questão de direito, ela está muito relacionada com a questão da sustentabilidade que nós estamos discutindo aqui na Rio+20, né? O acesso das pessoas aos alimentos, ela tem um forte componente econômico e social. As pessoas, nós vivemos numa sociedade monetarizada, então o acesso aos alimentos tem a ver com a capacidade das pessoas de ter o recurso necessário para comprar os alimentos que as famílias necessitam, né? Do ponto de vista tanto da sua necessidade quantitativa, quer dizer, quantos alimentos são necessários para uma determinada pessoa e uma determinada família, mas também do ponto de vista da qualidade desses alimentos, para que a saúde das pessoas não seja comprometida. E pensando nessa questão, ligando essa questão do acesso a alimentos em termos quantitativos e qualitativos, né, nós somos levados a pensar na questão também da sustentabilidade. Tem uma sustentabilidade que tem a ver com as condições sociais da família. Quer dizer, será que esse acesso aos alimentos ele ocorre de forma permanente? As pessoas não se sentem ameaçadas por razões de instabilidade no emprego, por razões de instabilidade econômica ou social, de repente essas pessoas se verem numa situação de risco de não ter acesso aos alimentos. Essa é uma sustentabilidade que a gente tem que pensar, mas há uma sustentabilidade que tem a ver com questões mais estruturais, tanto do país quanto do planeta. Nós vivemos hoje uma discussão importante sobre a questão da produção
de uma agricultura voltada à solução das questões energéticas, né, da questão da produção dos biocombustíveis, né? E a gente está vendo hoje no Brasil que há uma substituição em algumas regiões da plantação de alimentos por plantações extensivas ou de soja, né, de grãos ou de cana-de-açúcar, né, para a produção de álcool, por exemplo, para fins energéticos. Então, essa questão da agricultura, de substituição da produção de alimentos em algumas áreas, em São Paulo isso está muito claro, né, de produção de alimentos por agrocombustíveis, isso pode levar a uma situação de insegurança alimentar, especialmente para as famílias desses agricultores. Também tem uma discussão hoje internacional muito importante, que são as mudanças climáticas, né? O acesso aos alimentos, a gente insiste que é um acesso muito social e muito econômico. Há uma produção de alimentos ainda suficiente para alimentar todas as pessoas do planeta, quer dizer, nós não temos ainda uma insuficiência de alimentos para cobrir as necessidades de cada habitante desse planeta, mas estamos vivendo um risco e em algumas áreas já começa a aparecer mudanças do clima que comprometem a agricultura. A persistir essa situação, que a gente está vendo hoje como tendência, nós vamos ter uma ameaça à segurança alimentar das populações, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, é muito pertinente a colocação da discussão da sustentabilidade na Rio+20, tendo como foco também a questão do direito das pessoas ao acesso aos alimentos, na quantidade que eles necessitam para cada indivíduo e para cada família, mas também na qualidade que possa promover uma saúde adequada, um bem viver dessas populações. Tema relevante para o século XXI e para Rio+20 refere-se à migração, tanto a migração interna como a migração internacional. No caso brasileiro, as migrações internas passaram a assumir relevância quando a maior metrópole, São Paulo, deixa de absorver expressivos contingentes migratórios. Com isso, o retorno da população e as novas formas de inserção da metrópole do Brasil na divisão internacional do trabalho faz com que populações se desloquem, se intensifiquem esses movimentos, no sentido de que não há mais uma grande área de absorção. Há muito mais áreas de rotatividade migratória. Isso nos leva a desafios. O primeiro deles é como que essas populações poderão se inserir em mercado de trabalho, se inserir em comunidades de destino e, portanto, manter condições de vida digna. De outro lado, cabe às políticas sociais considerar os contextos migratórios nacionais, estaduais e locais para a definição e redefinição de seus públicos-alvos. No caso das migrações internacionais, o Brasil, desde o final dos anos 90, já entrou nessa rota, particularmente pela circulação de capital, pela entrada de novos capitais internacionais, não só nas grandes metrópoles, mas também em outras localidades do Brasil. Isso nos traz novos contingentes de imigrantes internacionais, com os quais o Brasil teve mais contato na virada do século XIX para o século XX. Hoje, os fluxos migratórios internacionais, particularmente aqueles de mão de obra não qualificada, eles estão muito concentrados nos latino-americanos e nos asiáticos. No caso da mão de obra qualificada e, portanto, dessa nova demanda em que o Brasil tem se inserido na reestruturação econômica, temos a entrada de imigrantes europeus, norte-americanos, que contribuem, de um lado, e demonstram essa circulação de saberes e de população qualificada. De outro lado, junto a essa redistribuição de população
no mundo, né, vamos ter uma camada bastante expressiva de imigrantes de baixa qualificação. E que, portanto, demandarão, sim, novas políticas, novas legislações para que acomodar as situações que o Brasil e o mundo passa a conviver. As pesquisas têm mostrado que nesse novo cenário, tanto dos emigrantes, né, os brasileiros lá fora, como os imigrantes internacionais, estamos nos deparando com um processo que talvez é bastante novo, que se refere ao preconceito e à xenofobia pela chegada de imigrantes internacionais. Isso se deve particularmente, e se é bastante notado, quando nós vamos olhar as condições de vida dessa população, a concentração delas em bairros bastante localizados e, em especial, a segunda geração de imigrantes no país. Portanto, para que a gente possa olhar para o futuro, pensar o que a Rio+20 pode nos ajudar a definir esses novos cenários, é importante que se leve em consideração que estaremos diante de um mundo onde as populações estarão em movimento, onde estaremos em contato com novas culturas permanentemente e aonde não mais um destino migratório representa um último destino. Portanto, é entender que nesse modelo de desenvolvimento e nesse cenário de circulação de capital e de pessoas, teremos que aprender a conviver com novos contingentes populacionais. Estamos num momento assim fundamental para o futuro do planeta. O mundo inteiro discute o aquecimento global, discute a questão das energias alternativas e o Brasil tem um papel ímpar nesse processo, considerando os recursos naturais que ele tem. Na verdade, o que a comunicação pode fazer para mobilizar as pessoas em prol de um futuro sustentável? O que é sustentabilidade? O que é economia verde? Esses conceitos têm sido discutidos amplamente pela mídia, pelas empresas, né, pelo governo, mas será que nós todos estamos falando do mesmo tipo de sustentabilidade? Qual é a sustentabilidade que nós queremos? Eu entendo que a sustentabilidade que interessa para o futuro e preservação do planeta é a sustentabilidade que tem a ver com a questão social, tem a ver com a preservação do planeta e não necessariamente é o mesmo interesse das empresas, embora as empresas estejam falando muito em economia verde, no selo verde, eu acho que a sustentabilidade que as empresas estão promovendo é a sustentabilidade possível e não a sustentabilidade desejável para a preservação da espécie. Bom, a comunicação, como eu disse, ela é importante porque através de vários veículos, né, televisão, rádio, internet, que é capaz de mobilizar as campanhas publicitárias, a escola é também essencial nesse processo para fazer as pessoas acreditarem em mudanças. E as mudanças só ocorrem com decisões políticas pelo professor, pela mídia e pela sala de aula. O governo está tentando fazer a sua parte, mas não é suficiente. Sem a opinião pública, sem a participação massiva das pessoas, dizendo aquilo que nós queremos, que futuro nós desejamos, mas não podemos pensar eternamente no futuro, nós temos que pensar no presente para que o futuro se torne possível. O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp tem uma longa tradição de estudos sobre populações indígenas. De maneira muito particular, é uma instituição que inaugurou, em certo sentido, uma área muito importante de estudos, que é da história indígena e do indigenismo, que vem desde o início da década de 1980, que busca entender de maneira mais completa e bem documentada a presença, participação e contribuição das populações indígenas, por um lado, e, por outro lado, de procurar entender cada vez mais qual é a visão
o ponto de vista indígena sobre o passado, sobre as suas experiências ao longo dos últimos séculos. Estamos num momento muito importante da presença de populações indígenas no país, que se tornaram cada vez mais visíveis através dos seus movimentos políticos, através, sobretudo, da persistência em relação a uma longa trajetória, uma longa história de tentativas de terminar com os índios, né? Ou seja, uma das questões mais prementes no Brasil hoje é qual será o futuro dos índios e qual será, né, o futuro do país, contando com a presença, a participação e os ensinamentos que as populações indígenas, as suas lideranças, os seus especialistas religiosos, enfim, os seus professores, os seus agentes de saúde e todos os outros, né, que irão participar de maneira mais incisiva, né, nos próximos anos na construção do Brasil. Nos estudos que nós temos realizados aqui na Universidade Estadual de Campinas, junto a um laboratório de antropologia biocultural, na Faculdade de Educação Física, nós temos observado alguns projetos que os alunos fizeram de mestrado, doutorado, junto com a minha coordenação e também com outros professores da Faculdade de Ciências Médicas, da Antropologia e do Labjor, trabalhos que nós temos desenvolvido junto aos povos indígenas. E é muito importante essa temática porque ele vem trazer uma nova informação para nós sobre a questão dessas práticas corporais, dos jogos, da alimentação, da saúde, né? E a gente tem que ver tudo isso dentro de um processo mais amplo, né, mundial, e da história também desses povos indígenas aqui no nosso país. Esse impacto que teve nesse processo colonizador, esse processo também da globalização, processo da desterritorialização dos indígenas, aldeamentos, tudo isso teve um impacto muito grande na saúde e que deu essa condição de torná-los cada vez mais sedentários. Quando a gente pensa no índio, nós não podemos pensar como todos iguais. Algumas aldeias estão muito próximas das cidades. Então, tem todos os problemas que nós temos na cidade, de um sedentarismo, de doenças cardiovasculares, essas crônico-degenerativas, principalmente diabetes e hipertensão, nós também temos observado nessa população indígena, né? Especialmente no centro-oeste, entre os Terena, isso tem um índice muito alto. E nós desenvolvemos uma pesquisa entre os Guarani, aqui no litoral, e observamos também essa característica, já especialmente das mulheres já obesas, né, com nível de obesidade, crianças que começam com curvas também com esse nível de obesidade. Isso tudo vai ter um impacto muito grande na saúde, que é todo esse desequilíbrio, né, do que está acontecendo no planeta, o que está acontecendo em várias cidades, grandes cidades, pequenas cidades, e na aldeia também o impacto é muito grande. E eu acho que o desafio para todos nós, né, junto à universidade, junto aos povos indígenas, junto a toda a discussão do Rio+20, é que realmente a gente tem que buscar um equilíbrio com eles, né? Não podemos pensar que eles estão fora de toda essa dinâmica, né? Mas com eles, um equilíbrio de uma melhoria da saúde, uma melhoria dessas práticas corporais, voltar mais essas práticas corporais, esses jogos, e lembrar que ele também tem essas iniciativas deles, principalmente do Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena, que tem organizado os jogos dos povos indígenas. Esses jogos têm trazido benefícios muito grandes para essas aldeias, que
muitas delas não estavam fazendo mais jogos, não estavam mais fazendo essas práticas corporais, eles estão voltando nesse processo, nessa dinâmica. Então, eu acho que o desafio nosso da universidade, junto com os indígenas, junto com outros setores da sociedade, que a gente busque um equilíbrio que, tanto para eles como para nós, né, e para um mundo melhor. As cidades, o meio urbano, ele não foi preparado, nem está preparado para a mudança climática. As cidades, elas cresceram sem um planejamento adequado e sem considerar a questão ecológica, o funcionamento dos recursos naturais. É como se ocorresse uma sobreposição de todas as atividades humanas sobre os recursos naturais, de forma que nem os recursos naturais conseguem ter seu funcionamento garantido e muito menos o funcionamento da cidade, principalmente em momentos de desastre, quando você tem eventos extremos de chuva que causam enchentes, inundações nas áreas urbanas, e aí naturalmente o rio extravasa para essas áreas que deveriam estar preservadas e fazem com que todo o sistema viário, toda a área de serviços e, enfim, infraestrutura urbana acabem sendo paralisados. Então, o que acontece? Acontece que tanto cidade como campo hoje tem uma lógica voltada mais para o desenvolvimento econômico sem considerar o funcionamento desses recursos. No campo, por exemplo, toda a atividade agrícola que é exercida segue o mesmo princípio. As atividades são desenvolvidas e todo o carreamento da superfície, todo o desmatamento que ocorre em função da implantação de áreas agrícolas, acaba indo para essas regiões, para esses locais como rios, como lagoas, como várzeas, e acabam causando transtornos no momento de chuva mais intensa. A princípio, a gente pensa que desmatar não vai causar muitos problemas, mas tem toda uma série de consequências que vão ocorrendo. E, inclusive, comunidades indígenas têm relatado problemas relacionados à mudança das características das espécies, como, por exemplo, de peixes, de rios extremamente poluídos e assoreados, como o dimensionamento da cabeça dos peixes em relação ao corpo. Já se nota uma diferença, há relatos sobre isso. E são uma série de observações que estão necessitando de pesquisas. Há toda uma cadeia de seres e toda uma biodiversidade que precisa ser melhor investigada, precisam ser realizadas pesquisas sobre essa riqueza natural do nosso país e precisa haver investimentos nesse setor. Então eu acredito que a Rio+20 vem para isso, para a gente questionar essas questões que estão sendo colocadas e que estão sendo agravadas e ressaltadas pela mudança do clima, com o agravamento dos problemas em relação aos desastres que vêm ocorrendo cada vez mais, com mais frequência. E acredito que tudo o que foi discutido na ECO 92 e as agendas que foram colocadas e que foram implantadas nos países deveriam ser revistas para que a gente possa partir daqui para acordos mais claros e específicos, definindo qual vai ser o futuro do nosso planeta daqui para frente. O tema das mudanças climáticas ele era um tema restrito à área acadêmica até 2007. A partir de 2007, ele se transformou num assunto de interesse global, interesse mundial, motivado por 3 fatores principais. O envolvimento de personalidades, como o ex-vice-presidente americano Al Gore, os eventos extremos, né, que aumentaram de intensidade em vários locais, inclusive nos países de primeiro mundo, né, e o relatório do IPCC, o relatório divulgado na mesma época, que mostrou a influência, a intensificação e o aumento da possibilidade de que realmente o clima esteja mudando. Esse interesse global, interesse mundial, acabou aumentando o desafio dos políticos, da população de forma geral e da área acadêmica,
No caso dos políticos, o desafio é que eles necessitam, né, tomar medidas, decisões que não vão influenciar a curto prazo, a próxima eleição, mas a médio e longo prazo. No caso da população, uma mudança do estilo de vida, que é muito baseado atualmente no consumo de bens. E no caso da área acadêmica, o trabalho de forma interdisciplinar, não multidisciplinar como nós estamos habituados. Então são desafios para todos os setores. E a Rio+20 é mais um momento onde todos esses setores podem interagir e pensar de forma conjunta, né, os nossos desafios para as próximas décadas. A grande contribuição do relatório, uma das grandes contribuições do relatório do IPCC, o anterior, foi mostrar que esses desafios talvez não sejam no final do século, mas anteriores. Então isso aumenta ainda mais a responsabilidade da população, dos políticos e da área acadêmica, né? Então a nossa expectativa é que a Rio+20 seja mais um momento, né, mais uma oportunidade para que todos possam sentar, discutir e de alguma forma contribuir para o desenvolvimento do planeta de forma sustentável. A temática indígena é de capital importância no âmbito da Conferência das Nações Unidas Rio+20. Na verdade, os indígenas, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo, são particularmente afetados pelas mudanças climáticas e pelas mudanças ambientais em geral. As comunidades indígenas, tanto no Brasil quanto em outras partes, elas dependem muito estreitamente de uma sua relação com a natureza, com o meio ambiente, com os rios, com aquele ambiente circunstante no qual ela pode desenvolver a sua cultura. Uma coisa que é importante destacar aqui é o fato de que a comunidade indígena, em geral, qualquer comunidade indígena, ela existe num determinado espaço geográfico. Ela tem uma certa dinâmica com relação àquele ambiente. Mesmo quando ela muda de lugar, e é natural que esses grupos humanos eles sempre estejam indo de um lugar para outro, quer dizer, eles não estão estáticos num determinado lugar, mas eles transitam em largas, às vezes em largas áreas, em espaços geográficos amplos, mas todos eles sempre preservando suas características, digamos assim, originais e naturais. De outra maneira, esses indígenas eles perdem aquelas tradições culturais que estão muito ligadas a essa natureza. Então, se as mudanças climáticas elas são fundamentais para o ser humano em geral, e não há dúvida quanto a isso, que todos os seres humanos são afetados pelas mudanças climáticas, pela destruição das florestas, pela poluição dos rios e pelo aquecimento global em particular, isso é muito mais ressaltado, muito mais sentido nas comunidades indígenas, porque elas dependem diretamente desse ambiente para poderem manter a sua tradição. A importância de se manter a tradição está justamente no fato de que um dos aspectos mais importantes da cultura humana é a sua diversidade, é o fato de que nós temos muitas línguas, nós temos muitos modos de vida, cada um diferente do outro, e é essa diversidade, é essa variedade de comportamento humano que é uma riqueza que não pode ser substituída. Nós podemos fazer um reflorestamento, isso é uma política que já tem algumas décadas, em que você então planta, coloca as plantas no local, a floresta, e você tem um reflorestamento e reintrodução, inclusive mesmo de animais numa determinada área. No âmbito humano, da cultura, isso é muito mais difícil. Quer dizer, extinta uma língua, não se pode, ou é muito difícil que se possa recriar uma língua num novo contexto. Uma cultura, uma prática cultural, como por exemplo uma festividade, um rito religioso, perdida a tradição de que isso tenha sido feito continuamente, se essa tradição se perder, nós não temos como reconstituir esse tipo de ritual ou essa língua. Portanto, no caso dos grupos indígenas, é fundamental a preservação das condições naturais, para que eles possam justamente manter as suas características próprias. Isso não significa, naturalmente, que esses grupos humanos se mantenham isolados, não tenham contato com os meios de comunicação, não tenham acesso à cultura ocidental e a todo, digamos assim, a todo o amplo universo proporcionado pela indústria, pela industrialização. Mas, para que eles possam ter contato com isso tudo e preservar a sua diversidade, é necessário que eles tenham um meio ambiente preservado. Então, são duas partes de uma mesma equação, quer dizer, fornecer
aos grupos indígenas todos os elementos para que eles estejam em contato com o que há de mais moderno no mundo, mas ao mesmo tempo, e é indispensável, que se possa preservar as condições ambientais para que a sua cultura seja preservada e reproduzida. Uma das preocupações que eu tenho tido em relação aos temas e o que está acontecendo na Rio+20 se refere, na verdade, a uma espécie de lacuna que está pouco focalizada. Se fala na questão da sustentabilidade sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista ambiental, mas ninguém tem focalizado com clareza qual é a preocupação em termos de sustentabilidade em relação à cultura. Na verdade, para que uma comunidade, um grupo social consiga trabalhar e funcionar de maneira integrada, a cultura é fundamental. É ela, na verdade, que estabelece as regras de sociabilidade, é ela que indica os caminhos e as ações futuras a médio e longo prazo para esses grupos todos. E para se pensar em sustentabilidade sob todos os seus aspectos, é necessário levar em conta a cultura do grupo e a influência que essa cultura tem na visão de mundo e nos modos de agir de determinados atores sociais. Pensar-se, então, nas preocupações fundamentais que estão direcionando as discussões e que direcionaram as discussões durante a Rio+20, é fundamental a gente levar em conta e entender as visões de mundo, a maneira de enxergar a questão do futuro próximo através das raízes culturais e da cultura efetiva de uma determinada comunidade ou grupo social. Para se pensar a cultura de um determinado grupo social, levando em conta, então, a sustentabilidade a médio e longo prazo, temos que considerar a trajetória desse grupo, né, e a memória que esse grupo carrega ao longo da sua trajetória. Porque é através da memória e através do conhecimento desse passado recente que a forma de enxergar o mundo, a maneira de compreender a realidade vai sendo construída. E nós, pesquisadores, devemos ter uma preocupação fundamental, que é de estar devolvendo os resultados das nossas pesquisas aos grupos pesquisados. Porque é só através de uma devolução clara, numa linguagem palatável para os grupos pesquisados, é que eles podem incorporar os resultados da pesquisa e somar ao seu espaço de luta social os resultados da pesquisa que nós realizamos. Então, o processo de empoderamento se dá quando nós, pesquisadores, ao terminarmos uma determinada investigação, temos a preocupação de construir caminhos e estratégias para a devolução dos resultados aos grupos pesquisados. E é, então, através dessa devolução que a memória vai sendo construída e compreendida e vai sendo incorporada à vida e à luta social desses grupos.